Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alessandra Rios da Leca Atelier. Hoje nós vamos fazer uma peça assim, não é nem uma peça, né? É um bloco de patchwork, que é o catavento. Nós vamos fazer um bloco com duas leituras, a tradicional e a 3D. Gente, eu amo patchwork, espero que vocês gostem da aula de hoje. E antes da gente começar, eu já vou dar o recadinho de se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Se você gostar dessa aula, deixe o seu joinha, não se esqueça e compartilhe com as amigas. Vocês sabem que gostam também da costura criativa e do patchwork. Quando eu peço isso para vocês, gente, eu quero que tenha muitos inscritos no canal, porque aí o YouTube me libera alguns recursos que eu acho que vai ser maravilhoso para as nossas aulas. Os stories que eu posso ficar aqui dando dicas para vocês toda semana, ele fica 7 dias disponíveis e só com o número de inscritos bem lá na frente que eu consigo essa liberação. A comunidade, onde eu posso também fazer enquetes, conversar com vocês, tudo isso é com inscritos. Para falar a verdade, eu nem sei o número certo, porque uns falam que é 10 mil, outros falam que é 100 mil. Quando eu penso em 100 mil, eu até fico maluca, mas eu acho que é possível porque tem muita gente que tem esse número de inscritos no canal. Então, quando eu peço para vocês, é por isso. É para liberar recursos para que eu consiga ter uma interação maior com vocês, para que eu consiga gravar aula e colocar conteúdo melhor aqui para vocês. Ok? Então, faça isso. Vamos, me ajude aí a fazer esse canal crescer. Bom, então vamos lá. Eu preparei para vocês um plano de corte dos blocos, dos quadradinhos que nós vamos fazer os blocos. E vocês segurem a ansiedade, porque esses blocos aqui que nós vamos fazer hoje, eu já tô pensando na peça que nós vamos colocar ele. Então, maneira aí, tá bom? O bom do patchwork é que a gente trabalha com figuras geométricas. Então, basicamente é o quadrado. Do quadrado a gente faz um monte de coisa, né? Basicamente, não falei que é só, mas do quadrado a gente faz o triângulo. Dependendo da forma como você vai posicionar, você cria as figuras, né? Desenhos, tulipa, bichinhos, barco, catavento, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, a base é o quadrado. Depois a gente vai cortando e na hora de montar, a gente monta formando o desenho que a gente quer. E a primeira dica, que é muito importante, que muita gente não sabe, é o seguinte. Primeiro, quando a gente vai fazer o patchwork, a gente tem que ter um planejamento, um projeto daquilo que a gente quer fazer. Então, aqui no caso, eu fiz um desenho, usei um software, o desenho tá mais ou menos, mas acho que dá para vocês entenderem. Nesse caso aqui, no catavento, eu escolhi duas cores. O catavento, ele é uma variação de um for patch de 4, né? Eu tenho aqui um quadrado, 2, 3, 4. Vocês conseguem perceber isso? Que ele aqui, ó, é um quadrado dividido em 4 partes. Aqui é um quadrado, aqui é outro quadrado. Percebem? Então, com base nisso, eu determinei que esse quadrado nós vamos começar a trabalhar com triângulo perfeito. Que é o que nós vamos fazer nesse caso aqui. Eu determinei que no meu catavento tradicional, ele vai ter uma medida final de 13 por 13. Gente, esse plano de corte, antes que eu esqueça, só cortando, tá lá no grupo do Facebook e no Telegram. Todos os moldes das aulas que eu tô dando, quando tem molde, eu coloco no Facebook e agora também no Telegram. No Facebook, eu tô até repetindo, toda aula eu repito, todo vídeo eu repito, porque tem gente nova assistindo e às vezes não vai saber. Então, se você já sabe, você acelera um pouquinho. Mas toda vez que tem um molde, eu coloco lá no grupo e agora no Telegram. No grupo do Facebook, não precisa esperar eu te aprovar. Se você clicou para participar e respondeu as perguntas, respondeu que concorda com as regras do grupo, concorda lá, acho que 2 vezes você tem que responder, você automaticamente já vai estar lá dentro. E lá dentro tem os moldes, tem as unidades, é bem tranquilo de mexer. Qualquer dúvida é só me falar, deixa nos comentários ou aqui ou lá dentro. Qualquer lugar eu respondo, eu sempre respondo. E no Telegram agora, eu criei o canal e o chat. Eu tô muito empolgado, não tem muitos inscritos, né, lá no Telegram.
É novo, muita gente ainda nem conhece, nem tem um Telegram, o pessoal está começando a movimentar agora, mas ele é bacana porque no canal, você se inscreve no canal, você fica por dentro das novidades. E tá lá os links dos moldes, esse é o local onde eu vou responder as perguntas, as dúvidas. E é muito dinâmico, porque se você me perguntar alguma coisa, eu posso gravar um áudio na hora te responder. Eu posso gravar um vídeo ali rapidinho pelo celular mesmo te mostrar. Então é bem bacana, é diferente do grupo, porque no grupo é complicado, porque aí eu tenho que gravar, subir o vídeo, é mais demorado. Mas qualquer um dos dois ou os dois, você será muito bem-vindo e bem-vinda, tá bom? Então esse plano de corte vai estar lá nos dois locais. Os links, o link vai estar aqui embaixo, eu sempre também coloco o link. Tem um link só, e você clicando nesse link, que é o link, acho que é Linktree, né? Você já vai em todos os locais que eu tenho nas redes sociais. Instagram também eu tô postando muita coisa bacana, de dicas, de stories. Então, se inscreve lá também, me siga lá no Instagram, se você tem um Instagram. Enfim, né? Vem atrás aí, onde eu estiver, porque você vai estar por dentro de tudo que eu tô fazendo, beleza? Aqui esse plano de corte, então o que nós fizemos? Eu determinei no tradicional que o meu bloco seria 13 por 13. Com base nessa medida final, que a gente, quando vai fazer um projeto de patchwork, a gente sempre parte do tamanho que eu quero, o tamanho final que eu quero chegar. Então, nesse caso, nesse bloco aqui, eu determinei que eu queria 13 por 13, ok? Então, se esse bloco final tem 13 por 13, se eu falei para vocês que ele é um forpet, ele está dividido aqui, ele tem 4 pedaços, é como se eu dividisse ele ao meio. Os dois. Então, aqui eu tenho um quadrado, esse quadrado é a metade da peça inteira. Então, se é 13 dividido por 2, eu tenho aqui 6,5. E como o quadrado, todos os lados são iguais, eu tenho 6,5, aqui também vai ter 6,5. Correto? Muito bem, então foi o que eu coloquei aqui. 6,5 é o tamanho do quadrado que eu vou precisar. Só que eu não posso esquecer de acrescentar a margem de costura. É 0,75, pé de máquina. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino o que é o pé de máquina. Quem não assistiu, quem não sabe, tá chegando agora, dá uma checada, acho que eu vou pôr aqui no card, não sei se é esse lado, mas tá aqui em cima. Então, dá uma checada que tem o vídeo do pé de máquina, ok? Então, eu tô partindo do princípio do pé de máquina da máquina doméstica. Então, ela tem 0,75, 0,75 centímetros. Então, 0,75 de um lado e 0,75 do outro me dá 1,5. Então, esse 1,5 aqui é a margem de costura, ok? Então, eu tô somando, não posso esquecer de acrescentar isso. Então, é 6,5 mais 1,5. E aqui vem o detalhe, gente. Quando eu corto triângulo, que é o que eu chamo, que eu falo para minhas alunas, é uma diagonal no ângulo, né? 45, ele você corta no meio, é diagonal. Então, eu tenho que acrescentar 1 centímetro, que é o que eu acrescentei aqui. Sempre não posso esquecer de acrescentar 1 centímetro, senão meu quadradinho vai ficar pequeno, vai ficar menor do que eu pensei. Então, é 1 centímetro para cada diagonal. Se eu fizesse outro corte aqui, fizesse um triângulo pequenininho, era mais 1 centímetro. Então, põe isso na sua cabeça, é 1 centímetro para cada diagonal, ok? Tá, enrolei a língua. Bom, beleza, tá, então a medida do meu bloco, do meu quadrado final, esses quadradinhos, vai ser 9 por 9. Mas como eu sei, assim, a cor? Como é que eu sei que eu vou cortar 2 vezes nessa cor e 2 vezes nessa cor? Bom, é simples. O triângulo é a metade do quadrado. O triângulo, eu cortando ele ao meio, correto? Então, se eu corto ele ao meio, eu vou ter um triângulo aqui e um triângulo aqui. Tá dando para ver? Porque tá longe, né? Mas é isso, de um quadrado eu faço 2 triângulos. Eu cortei ele ali na diagonal. Então, se esse aqui que eu coloquei azul é a metade, o outro aqui é a outra metade. Então, se eu juntar, eu tenho um quadrado. Aqui é a mesma coisa, então eu preciso só de 2, de uma cor
e 2 da outra cor. 2 vezes o azul, 2 vezes, aqui eu pus o rosa. Na mesma medida. No tradicional vai ser a mesma medida. Todos eles acrescentando 1 centímetro. Perfeito? Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa lá no grupo ou no Telegram, qualquer um desses locais. No Instagram eu respondo, tá? Então agora eu já cortei os meus quadrados. Olha aqui. 2 vezes o rosa. Aqui eu pus azul porque esse software não me dá muita opção de cor. Eu coloquei só para diferenciar. Mas vocês vão escolher as cores que vocês vão trabalhar, tá? Então eu escolhi 2 rosa escuro e 2 rosa claro. E já cortei 9 por 9, que é a medida que tá me mandando ali. E agora nós vamos fazer o triângulo perfeito. Porque eu poderia, tá? Eu poderia cortar todo mundo aqui no meio, na diagonal, meio que eu falo na diagonal, e fazer os triângulos e vir costurar todo mundo, todos os triângulos ali do jeito que eu preciso, unindo eles, o rosa escuro com o rosa claro. Cortei, tá? Poderia. Essa é uma forma de fazer o triângulo. Agora, no triângulo perfeito, ele vai além. Ele é perfeito porque você já sai com... Você tem como fazer vários quadradinhos, ele já sai pronto. Vocês vão ver como que a gente faz esse triângulo perfeito para agilizar o nosso trabalho. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tombar um em cima do outro, vamos pôr os dois frente com frente, tá? Eu vou pôr aqui qualquer um, não importa qual que fica em cima. Só que aí eu vou pegar e vou fazer um risco na diagonal, que é onde eu preciso do meu triângulo. Eu vou fazer, não precisa nem ser com a que apaga, não. Vou até fazer com lápis. Nesse que vai ficar por cima, ó. Volta ele pra cá. E aqui. Outra coisa, gente, eu não vou preocupar com o tempo, não, tá? Quem já sabe isso aqui, acelera, tá? Eu falei que eu ia colocar os capítulos no vídeo, mas esse capítulo estava me tomando muito tempo. O vídeo, todo o vídeo, seja ele no celular, seja ele no computador, você tem a opção de acelerar, dedinho ali, ó, no celular você vai dando aquele toquinho, ele vai para frente. No computador você também acelera. Então, se você já sabe a parte que você já conhece, você pode acelerar. Bom, eu passei aqui um risco na diagonal. E agora eu vou costurar em cima do risco? Não. Eu vou costurar com o pé de máquina do lado. Tanto do lado de cá, tá? Tanto aqui, ó. Quem quiser pode até passar o traço se tiver a medida do 0,75, tá? Faço um traço aqui, faço o outro aqui. Eu não vou fazer porque eu vou seguir o pé de máquina. O pé de máquina, essa linha que nós fizemos aqui vai ser a minha guia. É como se estivesse ali na borda, fosse a minha borda. Então eu vou posicionar o pezinho de máquina aqui, ao final dele, e vou costurar aqui e depois eu volto costurando aqui. Vou fazer isso nos dois e já volto para mostrar para vocês. Gente, aqui eu já costuro de uma vez os dois, vocês estão reparando? E agora, nesse risco que nós fizemos, é onde nós vamos cortar. Pode ser com a tesoura, pode ser com o cortador. Quem não tem o cortador, corta com a tesoura. Só tem que ficar retinho, né, gente? Nossos triângulos estão todos prontos. Esse é o triângulo perfeito. Todos prontinho, a quantidade que eu preciso. E agora vem a outra dica, vento. Ou peças, ou blocos, onde todos eles vão se encontrar ali no meio. Vocês vão entender o que eu tô falando. Eu vou abrir costura. Por que eu tô falando abrir a costura assim? Vou mostrar aqui nessa câmera que acho que fica melhor. Abrir a costura assim. Por que eu tô falando isso?
Porque no patchwork tradicional a gente tomba as costuras. O moderno já abre as costuras. Tem hora que eu tombo, tem hora que eu abro. Mas nesse bloco específico, catavento, onde a gente vai ter que, na hora que a gente montar ele, tá? Todo mundo vai se encontrar aqui no meio. Se eu tombar a costura, ele vai ficar grosso. Para costurar é difícil, para quiltar é difícil. Então, nesse bloco específico, ou em outros derivados, onde tem o catavento, ou então os triângulos todos vão se encontrar nesse meio, aí a gente tem que abrir. Prontinho, abri todos. Fica essa pontinha aqui que com a tesoura vocês vêm e corta com cuidado, né, para não tirar do alinhamento. Enquanto eu vou fazendo isso, gente, esse bloco, ele é maravilhoso para colocar em um quarto, né, de bebê, quarto infantil. É excelente. Você pode fazer tanta coisa, almofadas para decorar o quarto, pode fazer trocador com ele, tradicional, montar um trocador todo, fazer um monte de quadrados com catavento e faz uma montagem. Pode fazer uma composição de um bloco de catavento, outro bloco no tecido, um tecido só liso, na cor que você está fazendo o catavento. Então, assim, dá para fazer bastante coisa, tá? Mas não é só para peças de bebê. Para fazer um topo de bolsa, ele compõe. Então aqui, ó, meus quadradinhos já cortei. E agora eu vou montar. E é o jeito que eu vou montar que vai me dar o catavento. E aqui você brinca, é um quebra-cabeça. Até nisso é diferente, né? Um quebra-cabeça mesmo pra gente colocar. Olha lá. Aqui não. Pera. Opa. Aqui. Prontinho. Meu catavento, já montei o meu bloco. Agora eu vou costurar da seguinte forma, de 2 em 2. Eu ponho esse aqui, tombo, alinho aqui certinho. Eu já vou colocar, esse aqui é importante, porque se você não marcar, pode pôr um alfinete, pode pôr o grampinho, mas se você não marcar onde você vai costurar, você confunde e costura, por exemplo, do lado oposto. Aí o desenho vai ser outro, não vai ser o catavento. Então, ó, tombei, frente com frente. Vou marcar onde que eu vou costurar. Eu nem alinhei, tá? Só vou marcar onde que eu vou costurar aqui. E aí, na hora que eu for costurar, eu tenho que tomar o cuidado de alinhar aqui, ficar todo mundo certinho, todo mundo retinho na costura. A costura tem que bater, tá? E outra recomendação que eu dou para vocês aqui na hora de costurar. Comecem a costurar na parte da emenda, aqui em cima. Ah, Alessandra, mas esse primeiro bloco aqui, a emenda tá embaixo, basta virar. É só virar ele, para começar a costurar aqui em cima, tá? Porque normalmente o calcador empurra o tecido. Então, pode dar diferença se você deixar essa emenda aqui embaixo, você começando a costurar aqui. Quando chega aqui, pode ser que ele saia do lugar. Então, é melhor você costurar essa emenda do triângulo em cima, começar costurando ela. Tá bom? Vamos lá para a máquina? Pronto, gente, ó, comecei a costurar em cima os dois. Marquei bem aonde que eu tinha que costurar para não dar problema. Eu não me preocupo muito com alinhamento. Já me preocupei mais, eu sou da escola tradicional, então o tradicional é bem ali, cantinho com cantinho, tem que bater e tal. Mas assim, eu sou uma tradicional com um pezinho no moderno. Eu já me esquentava muito, ficava muito neurótica com aqueles cantinhos. Hoje eu já não estresso mais, falo para minhas alunas não se preocuparem, se sair um pouquinho fora, ninguém nem vai ver, tá? O patchwork, costura criativa, são coisas que a gente faz para se sentir bem, né? Nada para ficar neurótico, senão já vai estressar, não é o objetivo aqui, ok? Então, ó, já coloquei
Vou abrir, vou ter que passar abrindo novamente essas costuras aqui. Aí agora, nós já costuramos as duas partes, nós vamos tombar esse nesse, ou esse nesse, tanto faz, aqui em cima. E vamos procurar aqui também alinhar o melhor possível para que o nosso meio fique certinho, tá? Mas se não ficar, também não é caso de morrer, não. Eu não gosto de alfinete. Gente, eu evito colocar alfinete porque eu me espeto demais, mas eu me espeto muito. Então eu prefiro os grampinhos. Ou às vezes eu nem uso, mas eu já me acostumei a isso. Se você se sentir segura usando o alfinete, então põe o alfinete, tá? Vamos pra máquina. Ah, gente, aqui eu preciso dar uma dica para vocês, olha só. Normalmente a gente começaria a costurar, onde está minha mão, parece que está espelhado, do início até o fim, certo? É o normal, põe aqui na máquina, vem, costura. Só que, como eu falei, o calcador empurra o tecido. Então, se não tiver bem preso, vai chegar no meio, ele vai deslocar. A chance dele deslocar realmente é bem maior. Então, o que eu recomendo fazer? Costure aqui, ó. Costura daqui pra cá, do meio pra cá. Aqui nesse caso você pode até dar um retrocessozinho. Depois você vira a peça e costura o outro lado, do meio pra cá, tá? Procurando nesse retrocesso fazer no mesmo local, ali em cima da linha anterior do retrocesso, para não ficar desigual. Mas você vai perceber que vai ficar bem melhor e esse centro aqui vai ficar mais certinho. Tá bom? Ó, costurei, pé de máquina, comecei de um lado, vim aqui, comecei do outro, vim aqui. É normal esse deslocamento, às vezes sair um pouquinho, você teve uma sobra aqui, ó, desse lado de cá, eu virar também teve uma sobrinha. Agora eu acerto, antes até de abrir o tecido, eu vou dar uma acertada aqui. Eu acho mais fácil acertar com ele ainda dobrado, tá? Mas nenhum problema se você resolver acertar ele com ele aberto. Só vou tirar esse excesso aqui, de um lado e do outro. Eu pego qualquer linha dessa da régua aqui, ó, na horizontal e alinho para poder ficar todo mundo enquadrado. Não é assim aleatório, não. Vejo se aqui também preciso, ó. Mesma coisa. Alinho aqui, posso escolher qualquer uma dessas partes aqui. Se bem que ali tá tão pouquinho que eu acho que eu não vou nem mexer. Agora eu vou passar abrindo também a nossa costura. Olha como ficou. Nossa, tá vendo? Passei meu bloco. Eu vou acertar essa pontinha aqui. Realmente ela ficou um pouquinho. E com base nela eu acerto todo mundo. Eu vou ver quanto que vai ficar. Daqui pelo centro, olha. Tá com... Ah, mas não ficou com 13. Você pode falar assim, ah, mas tem mais de 13. Tem, gente. Tem a margem de costura ainda das bordas. Que depois, na hora que a gente colocar numa peça, essa margem vai dar certinho. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Vamos lá. Posição de mão. A posição da mão na régua, eu uso as duas formas de posicionamento. Às vezes eu apoio a minha mão na régua todinha, às vezes eu coloco a mão assim. Por quê? Porque quando eu tô com a mão assim firme, facilita de eu caminhar junto com o cortador. Com a minha mão apoiada, às vezes eu esqueço e acabo entortando o tecido.
Então, o jeito correto, colocar a mão na régua, é o jeito que fica melhor para você, que se identifica melhor para você. Seja com a mão assim, seja com a mão assim, não importa. Se assim você se sentir mais seguro e mais confortável de trabalhar, nunca se esqueça só de caminhar junto com o cortador. Mas você pode cortar assim. Se você se sentir mais à vontade, firmando com os dedos, corte dessa forma, segure dessa forma, caminhe junto com o cortador. Beleza? E sempre de baixo para cima. De cima para baixo é estilete. Se você fizer isso aqui, igual muita gente faz assim, né? Meu cortador tá fechado. Faz assim, ou então faz assim, não cortou, faz assim. Gente, a lâmina vai pro beleléu logo, né? Vai morrer logo. Então é sempre de baixo. Ah, não cortou, volta de baixo para cima. Hoje eu tô falando com as cucuia, hein? Bom, meu primeiro bloco, catavento tradicional, tá pronto. Então nós fizemos triângulo perfeito e outro catavento tradicional. Agora nós vamos fazer o 3D. Catavento 3D. Eu deixei também aqui no nosso plano de corte, já calculei, mas as medidas serão outras. Eu projetei esse bloco num tamanho de 20 por 20. Então, o esquema é o mesmo. Eu tenho que acrescentar a margem de costura. Só que no catavento 3D, como a construção dele é diferente, ele não precisa acrescentar 1 centímetro. Não precisa. Bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei 4 tons, 4 quadrados, que vai ser essa cor minha, que eu coloquei como azul, e o meu rosinha que eu já estava fazendo. Então, aqui, ó, 4 azul. Se eu quero de 20 o bloco, deixa eu levantar aqui para vocês verem melhor. Se eu quero um bloco de 20 por 20, então a metade, porque é um forpete, vai ter 10. Então é 10 mais 1,5 de margem de costura. Então seria 11,5 por 11,5. Eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, que é o meu fundo. E o catavento, nesse caso aqui, nós não vamos cortar ele na diagonal. Vai ser diferente, vocês vão ver. Eu também preciso de 4 quadrados. Aqui eu tô colocando na mesma medida do quadrado de base, mas pode ser menor. Pode diminuir o catavento para ficar bem no centrinho, ele pequenininho. Quando a gente estiver montando, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Mas aqui eu coloquei na mesma medida, 11,5 por 11,5. Só que eu acabei, para facilitar o corte, eu acrescentei mais meio centímetro e nós vamos cortar de 12 por 12. Todos eles. Então vai ser 4 quadrados do azul de 12 por 12 e o vermelho, o rosinha no meu caso, de 12 por 12 também. O meu quadrado de base vai ser esse rosinha aqui. O meu catavento é que eu vou colocar esse azul com rosa. Gente, eu adoro azul com rosa. Vocês viram a minha marca nova? Meu banner novo, tudo com aquele azul esverdeado. Eu sou louca com ele. E esse rosa, então, nossa, eu tô apaixonada na minha logo, no meu banner, as cores. Meu irmão, que é publicitário, fez pra mim. Nossa, eu tô muito feliz. Brigadão aí, viu, irmão? Então, nós vamos pegar esse que é o nosso catavento, o quadrado, e nós vamos só dobrar o meio. Fazer só isso, ó. Bem certinho, dobradinho, todos os 4. E vamos passar. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, tá o ângulo de 90 graus. E aqui a minha dobra. Eu vou pegar uma ponta, tá, da dobra aqui e vou trazer pra cá, ó. Repetindo, a minha dobra tá aqui, o ângulo tá aqui, eu vou pegar essa pontinha aqui da dobra e vou trazer pra cá. E vou fazer isso em todo, tá bom? Todos esses que eu dobrei. E vou passar novamente para ficar bem assentado aqui. Passei todo mundo, todos iguaizinhos, tá? Não diferenciei nada, não diferenciei lado nem nada, tá todo mundo igual. Aí eu vou posicionar
ângulo com ângulo, ó. Eu tô colocando todos do lado de cá, tá? Aí, nesse caso, você escolhe um lado, coloca todo mundo igual, porque senão depois pode dar ruim. Eu gosto de fazer uma costura de segurança, gente, eu sou a mãe da costura de segurança, eu adoro, faço costura de segurança em tudo. Então, eu vou fazer bem na beiradinha, pode ser o zigue-zague, pode ser reto, acho que aqui eu até vou fazer reto. Bem na beiradinha para segurar esse tecido aqui no lugar e na hora que eu for unir, ele não me escapar. E agora, nós vamos montar esse catavento naquele quebra-cabeça que a gente fez. Só que eles vão ficar todos centralizados, olha lá. Bacana, né? Olha que coisa mais linda, gente. Olha só que coisa chuchu. O que eu falei pra vocês em relação do catavento é que aqui vocês observaram que eu coloquei os blocos, tanto o catavento quanto o quadrado de base, no mesmo tamanho, os 12 por 12. O que vocês podem fazer é pôr menor essa medida aqui do centro. Então, por exemplo, vocês podem deixar uma margem de 1 centímetro. Então, se eu cortei a base de 12 por 12, o catavento poderia ser 10 por 10. E aí fica 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro. Você tiraria 2 centímetros. Então, ele ficaria centralizado, ficaria menor. Também fica lindo. Aqui eu coloquei do mesmo tamanho, porque eu queria esse catavento central maior, para destacar mais. E nós vamos fazer a montagem no mesmo esquema que a gente fez o tradicional. Tomba aqui, anota que eu falo marca onde você vai costurar, para você não costurar do lado errado. Eu tô falando isso porque já teve várias alunas aqui que passaram aqui no ateliê. E eu também, que às vezes estou distraída, não ponho um alfinete ou não ponho um prendedor, costuro do lado oposto. Quando eu vou abrir, tem que desmanchar e fazer tudo de novo, porque não tomei esse cuidadozinho de marcar onde que eu tenho que costurar. Vamos para a máquina de novo. Prontinho, olha só, aqui não precisava preocupar em relação a onde começar, igual o tradicional. Agora vocês vão observar que como nós estamos trabalhando com tecido dobrado, então aqui nesse meio aqui, cada bloco desse, cada quadradinho desse vai ter tecido de base e esse tecido dobrado e dobrado aqui. Então esse centro não tem como, vai ter que abrir e ele vai ficar grosso, tá? Porque nós vamos unir agora essas duas partes, então os dois vão ficar grossinhos, tá? Vamos lá. Vamos para a máquina, olha como é que ficou. O perfeito, agora é só tombar, acertar esse centro, para eles ficarem todos certinhos. Eu vou pôr um grampo aqui e vamos lá costurar. E aí, olha como é que tá ficando o nosso bloco. Aqui nós vamos abrir também. Eu dei um retrocesso nesse centro, eu esqueci de falar. Nesse bloco aqui, como tá muito grosso, tem muita camada, eu recomendo você dar retrocesso no início e no final. E no meio aqui faz um reforcinho. Então, olha a nossa peça como é que tá ficando lindo. Vocês se preparem. O que eu quero que vocês façam para mim é o seguinte: se vocês quiserem fazer a peça que eu vou fazer, que eu vou colocar esses cataventos, esse bloquinho menor aqui, eu preciso 2 deles. Então, eu já até cortei meu tecidinho aqui, depois eu vou montar o outro bloco. Então, eu vou precisar de dois bloquinhos de catavento tradicional, nessa medida aqui, e um só nesse aqui, nesse grandão, tá bom? Tá? Gente, muito obrigada. Não se esqueça, ó, joinha se gostou, compartilhe, se inscreva, tudo aquilo pra gente poder deslanchar esse canal aqui e eu conseguir desbloquear essas funcionalidades que eu tô querendo. E fiquem ligados que a peça já está, ó, quase pronta, tá bom? Quase pronta. O que eu vou fazer, nós vamos colocar esses blocos aqui, eu acho que vai ficar bem bacana. Obrigada por ter ficado comigo até agora e até a próxima aula, se Deus quiser.